As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o ama. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Amém? Nós vamos pregar aqui, pessoal. Eu vou pegar uma outra linha de raciocínio, da que o pastor começou. Eu gostaria que você só emprestasse os teus ouvidos ao Espírito Santo agora. Quem vai falar contigo não é mais o Emerson. Quem vai falar contigo através agora é o Espírito Santo. Amém? Então você tem que começar a colocar agora a tua expectativa não no Emerson, mas no Espírito Santo que quer falar contigo. Glória a Deus. E pregar num culto como esse, às vezes começa a se tornar fácil, depois da glória descendo, depois da presença descendo. Eu gostaria de falar para o Grupo Triunfal que vocês conseguiram fazer uma coisa que pouca gente conseguiu, fazer eu chorar. Eu vou falar para vocês, tá ali minhas irmãs que não me deixam mentir, eu chorei 2 vezes na minha vida. Uma quando minha mãe morreu e a outra quando meu pai morreu. Fora isso, gente, qual foi o dia que vocês me viram chorar? Gente, eu tava aqui, a lágrima desceu, eu falei, não pode. Eu falei, por quê, irmão? É que eu sou extremamente frio, gente. Eu sou extremamente frio. Minha esposa também, até ali, ela pode confirmar isso. Isso é maldade? Não, gente, é só sentimentos da alma. Eu vou falar um pouco sobre a alma hoje também. São sentimentos da alma. Eu sou uma pessoa extremamente fria, então para uma lágrima descer no meu olho é difícil, né? Então eu quero trazer esse texto para vocês aqui, pessoal. E assim, o meu ministério ele é baseado mais na parte do ensino, tá? Ele não é baseado muito na parte avivalista. Ele é baseado mais na parte do ensino. Então eu vou trazer alguns ensinamentos para vocês. Não me tenha por cansado, né? Só para você ter noção. Eu vou usar o Regis como exemplo aqui, tá, Regis? Não me perdoe, não combinei com ele, mas vou usar como exemplo. Existe aquele pregador que é do ensino e existe aquele pregador que é avivalista, né? E as pessoas também têm aquelas. O cidadão, quando ele é uma pessoa voltada para o ensino, ele não é muito do glória, não, gente. Ele é mais quieto. Você não vai ver um pregador que é do ensino dar glória a Deus, gente. Por quê? Porque na hora que o pregador vem com a revelação, cai no coração, ele fica meditando. Puxa, como é que eu não pensei nisso antes? Ele começa a tentar puxar algo do estudo que ele tem, mas isso não é maldade. Já o pregador avivalista, não. O pregador avivalista é aquele cara que ele já traz o avivamento para o coração. Agora tem um porém. Quando junta essas duas pessoas num camarada só, aí esse rapaz arrebenta. Juntou os dois num, meu filho, aí ninguém segura ele. Você pode conhecer alguns famosos por aí que conseguem trazer o ensino junto com o avivamento. Amém? E baseado nisso, pessoal, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 2, como eu falei, eu vou pegar uma linha de raciocínio diferente. Por quê? Porque você olhando o contexto dessa história, ele não está falando um pouco do céu não, tá, gente? Eu estou falando para você pegar a linha de raciocínio. É errado falar do céu? Não. Vai ferir o texto? Não. Só que, se você pegar o contexto dele, ele está começando a trazer uma outra história para você. É nessa linha de raciocínio que eu quero conversar com você nessa noite. Por quê? Porque o texto lá no capítulo 1 começa falando, o apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja de Corinto e está tendo algumas dissensões lá dentro da igreja de Corinto. Dentro da igreja de Corinto está tendo algumas divisões. E o apóstolo Paulo ele começa escrevendo essa carta, ele começa falando sobre isso. Ele fala assim: saldo vocês, irmãos. Eu e o irmão Estefano, um bom nome para você colocar no seu filho, Estefano, tá? Eu e o irmão Estefano estamos aqui dando glória. E ele começa a tratar o assunto. E aí ele vai falar assim: ó, tenho ouvido falar. E ele dá nomes quem deu falar. Então, quando você for falar de alguém, deixa a pessoa falar que foi você que falou mesmo, tá? Porque ele fala assim: tenho ouvido por Chloe que está tendo algumas discussões de vocês. E ele começa a tratar esse assunto. Que assunto que ele está tratando? O povo estava começando a desviar. E por que o povo estava começando a desviar? O povo estava começando a desviar pelo simples fato que eles estavam começando a seguir agora a outros costumes da época. Por quê, irmão? Porque a igreja de Corinto ela era uma região portuária. E na igreja de Corinto passava muita gente. E é na igreja de Corinto que se estabelece a maior igreja dessa época. Por quê? Porque existia muito povo. Só que essa mistura de povo não era legal. E por que não era legal? Porque ele começava a contaminar os outros. E o que acontecia? Existiam filósofos da época. Não é muito diferente da nossa época agora. Filósofos que começam o quê? Que começam a questionar a sua fé. Que começam a colocar dúvidas na sua fé. Quando você fala que você acredita, ele quer vir com uma explicação
lógica. E a fé, ela não tem uma explicação lógica, ela é fora do normal. A fé já fala tudo, ela é uma coisa que se espera, é a prova das coisas que não se veem. Então ela começa a ir andar fora do contexto, só que o filósofo ele quer começar, e é assim que Paulo começa a tratar o assunto. Ele fala assim, porventura, ele pode ver que um pouco antes ele vai falar sobre a sabedoria de Deus. Ele fala assim, a sabedoria de Deus não é isso não. E ele fala assim, eu vos louvo, porque quando eu fui ter contigo, não preguei sabedoria humana, mas eu preguei a Cristo, e Cristo ressuscitado. Ele começa a falar de quem que ele está falando. Ele já não está mais falando sobre uma filosofia humana, ele está falando assim, tenho pregado a vocês, e louvo, porque eu tenho pregado uma sabedoria que não é que vocês não entendem. Aí ele vai falar mais ainda, porque se vocês conhecessem daquele que eu estou falando, vocês não crucificavam a Cristo. E ele continua falando, e ele vai estornando o assunto até ele chegar no versículo 9. Quando ele chega no versículo 9, ele fala, mas como está? Está escrito aonde? Ele cita um texto, mas como está escrito? E está escrito aonde e o que? Está escrito em Isaías 64. Se você for rápido de endereço, corramos lá. Isaías 64. Me ajuda lá, cadê o irmão? Correu de lá. O irmão foi arrebatado, não foi que nós está tudo aqui, né, irmão? Então ele não foi, né? Senão tinha sido tudo nós. Isaías capítulo 64, versículo de número 4. É esse texto aqui que o apóstolo Paulo ele cita lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. 64, 4. Vamos ler o 3 para ficar mais interessante, tá? O 3 diz assim, Isso aqui, antes de eu ler o texto, eu falar o que está acontecendo. O Isaías está orando a Deus. Isso aqui é uma oração que o Isaías está fazendo a Deus. O Isaías está tendo uma conversa com Deus aqui, ele está orando, está falando com Deus. Aí ele cita assim, quando fazia coisas, no versículo 3, quando fazia coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da nossa face. Agora que vem o versículo lá, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele... O contexto de 2 Coríntios, capítulo 2, está baseado aqui. Em Isaías 64, 4. Ele está falando de um Deus que trabalha para quem? Eu só escutei o Marcos falar. Ele está falando de um Deus que trabalha para quem? Para que nele espera. Então Deus trabalha para todo mundo? Deus não trabalha para todo mundo. Engana-se a pessoa que pensa. Deus não trabalha para todo mundo. Deus trabalha para quem nele? Lá em 2 Coríntios ele cita um amor. Ele vai citar um amor lá em 2 Coríntios, no 2, ele fala assim, para aqueles que o amam. Vamos lá, é todo mundo que ama a Deus? Não é todo mundo que ama a Deus. Todo mundo fala que ama a Deus, mas todo mundo realmente ama? Porque se todo mundo realmente amasse, pessoal, muitos agora não estariam perdidos. Muitos agora não estariam por aí. Porque se realmente a pessoa ama a Deus, ela vai fazer o quê? Ela vai colocar esse amor à frente das coisas. Só que muitas das vezes não coloca. Por que não coloca? Porque esse amor não está tão fixado. Então é em cima desse texto que nós vamos trabalhar. De um Deus que trabalha para que nele espera. Aí eu começo a voltar a falar com você. A tua expectativa está aonde? Você tem colocado a tua esperança, você tem colocado a tua fé aonde? Porque se você estiver colocando a tua expectativa no Emerson, esquece, filhão. Se você estiver colocando a tua expectativa no pastor, esquece. Se estiver colocando a tua expectativa no médico, esquece. Por quê? Porque eles só vão conseguir fazer as coisas que a carne consegue fazer. Agora as coisas que o Espírito, que é Deus, pode fazer, é só Deus que faz. Homem nenhum faz. É por isso que você tem que prestar atenção nessa noite, aonde você está colocando a sua fé, aonde você está colocando a sua expectativa, porque se a tua fé, a tua expectativa estiver num homem, não vai muito longe, você se decepciona, você fica frustrado. A sua fé está firmada onde? E quando a gente fala de fé, a fé ela é interessante, por quê? Porque a fé ela fala assim que ela é a certeza das coisas que se... Aí eu volto aqui para o 64,4. Você está esperando em quem? No que você está esperando? A sua fé ela está firmada onde? Precisamos entender isso. E detalhe, a fé é um negócio assim, sabe,
não tem como explicar a fé, é um negócio extraordinário. A carta de Hebreus, ele explica, ele até cita, ele pega e fala lá que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Aí no 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16, diz assim, ó, por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Você está olhando o quê? Lembra que o tema do congresso é além do que os olhos podem? Enquanto você estiver colocando a sua fé nas coisas que você consegue ver, você só vai conseguir alcançar coisas que seus olhos conseguem ver. Você precisa começar a colocar a sua fé nas coisas que não se veem. Como diz lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16, ele fala assim, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Presta atenção que ele está falando que a tribulação que você passa, ela é leve. Só que tem gente que às vezes ela começa a fazer que a tribulação dela é muito pesada. Aí tem gente que usa até o termo assim, se fala isso, porque você não está na minha pele, você não sabe o que eu passo, você não sabe o que eu enfrento, mas não sou eu que estou falando, quem está falando é Deus. Então vai discutir com Deus. Se Deus está falando que é leve, você fala que é pesado, discute com Ele. Mas por que você sente que é pesado? Porque a alusão que o apóstolo Paulo usa aqui, ele usa a alusão de uma balança romana. A balança romana nada mais era daquela balança de 2 pesos, onde colocava-se o peso padrão num prato e colocava o outro no outro. E você, não sei se vocês sabiam, mas sabia que na época deles cada um carregava a sua própria balança? Por quê? Porque eles não podiam ser enganados, porque talvez a balança do vendedor estava lá descalibrada, então eles carregavam, e esse peso era medido nas 2 balanças. Aí quando ele fala bem assim, que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso, agora ele falou peso, já não falou mais leve. Ou seja, de um lado é leve, do outro é pesado. E o que tem do outro lado? Agora, se você não der um glória, eu vou embora. O que tem do outro lado? Tem a glória de Deus do outro lado. Tem a presença de Deus do outro lado. Tem o Espírito Santo que está ao teu lado nessa hora. Do outro lado da balança é Deus quem está lá. Mas aí eu te pergunto, você está olhando para quê? Para o lado da balança onde Deus está ou para o lado da balança onde está a leve e momentânea tribulação? E assim, você precisa entender isso, que muitas das vezes nós começamos a fraquejar na fé por causa do tempo. O maior inimigo da fé, muitas das vezes, não somos nós. O maior inimigo da fé é o tempo. Porque o tempo começa a passar, as coisas começam a não acontecer, e você começa o quê? A duvidar. Deus, não foi bem assim não. Vou contar uma história para você em Gênesis capítulo de número 12. Se for bom de endereço, vamos lá rapidão. Gênesis capítulo de número 12. Essa história aqui é fascinante, gente. Eu fico fascinado com ela. Gênesis capítulo 12 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoares. E em ti serão benditas todas as famílias. Eu acho fascinante essa história. Por quê? Porque Deus chega para o Abraão e fala assim: filhão, sai daí. Você vai para a terra que eu vou te mostrar. Vamos lá. Deus falou que terra era. Deus falou: você vai para tal lugar lá. Falou? Deus só falou assim: sai. Depois que você sair, eu te mostro. Mas enquanto você não sair, eu não te mostro. Aqui eu aprendo um princípio. Enquanto você não sair da incredulidade, Deus não te mostra nada. Aleluia! Enquanto você estiver na dúvida, Deus não vai conseguir te mostrar nada. Primeiro você precisa sair. Depois que você saiu, Ele te mostra. E detalhe, as pessoas quando lê o texto de Abraão aqui, acham que a vida do Abraão estava difícil, porque ele saiu correndo. Gente, o Abraão tinha 75 anos de idade. Quando Deus falou com ele era rico. Ele não era só rico, gente, ele era podre de rico. O Abraão não tinha falta nenhuma. Tudo que o Abraão tinha, tudo que ele queria, ele tinha. Ele era muito próspero. Ele era uma pessoa de Ur dos Caldeus muito importante. Ou seja, ele não tinha falta de nada. Por que ele daria ouvidos à voz de Deus?
E detalhe, Ur dos Caldeus também era uma região que era tinha muitos deuses, ele conhecia vários deuses, de repente ele ouve uma voz que ele nunca viu, de um Deus que ele nunca viu, ele resolve sair. Por quê? Porque existia uma coisa que o Abraão não tinha. E o que ele não tinha? Alguém acho que falou lá, o que ele não tinha? Ele não tinha filhos. Você sabe o que significa o nome Abrão? O nome de Abrão significa pai de multidão. Como é que pode um cidadão carregar um nome e não ter nenhum filho? E isso para ele era frustrante. Isso para ele era desanimador. Eu não sei na sua vida o que é desanimador. Eu sei de uma coisa, Deus te trouxe aqui para mudar essa história hoje. Deus te trouxe aqui porque Ele quer mudar esse conceito hoje. Ele quer transformar a sua vida como Ele transformou a vida desse homem aqui. E aí Ele chama ele, fala, Abrão, vamos? O Abrão vai, gente. Ele fala, para onde? Não sei, vamos. E ele sai. Só que o tempo passa. O tempo passa, 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 e nós chegamos no capítulo de número 15. No capítulo de número 15 diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que hás de me dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tem dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu. Aqui você começa a prestar atenção que o Abraão, ele questiona Deus. E todo mundo conhece o Abraão como o pai. Deixa eu ver se vocês estão comigo, vamos lá. Todo mundo conhece o Abraão como o pai? Tem 3, 4 comigo, eu quero mais gente comigo, vamos lá. Todo mundo conhece o Abraão como pai da fé. Todo mundo conhece ele como pai da fé, só que o pai da fé parece que está esmorecendo. Parece que o pai da fé está começando a esmorecer. Por quê? Porque passaram-se um tempo aqui, gente, aqui já se passou aproximadamente 11 anos. Desde o dia que Deus falou para ele, sai agora da tua parentela, já passaram-se 11 anos. A promessa que ele tinha era o quê? Abraão, farei de ti pai de uma grande nação. E aí passaram-se 11 anos e até agora não aconteceu? Nada. Ele só foi para outra terra, enriqueceu mais, ficou mais rico. Mas até agora, a promessa que ele tinha ainda não se concretizou. Aí no capítulo 15, Deus aparece de volta para ele. E detalhe, nós hoje deveríamos ser mais gratos a Deus. Por quê? Porque hoje nós podemos vir num culto como esse aqui e sentir a presença dele, e ouvir ele falar, e sentir que ele está aqui. Na época do Abraão, não. Deus ficava 10, 12 anos sem falar com a pessoa, 15 anos, 20 anos. Tenta imaginar ele há 11 anos esperando algo acontecer e nada aconteceu. E de repente, do nada, Deus aparece para ele. Deus chega para ele assim: Abraão, o negócio é o seguinte, filhão. Fica tranquilo que eu sou o teu escudo. Por que Deus aparece falando assim? Porque Deus já estava vendo o coração dele esmorecer. Só que aí, o Abraão questiona Deus, fala assim: Senhor, que há de ser por mim? O que está acontecendo, Deus? O que está acontecendo? O que há de ser por mim? Por quê? Porque o herdeiro da minha casa é meu mordomo, eu não tenho filhos, a minha semente ainda não nasceu. Senhor, e aí? Ele questiona Deus. E a Bíblia vai falar que Deus pega e fala para ele, põe ele para fora. Isso aqui é interessante. Eu vou pular, eu gostaria que você chegasse na sua casa e lesse o texto, tá? Porque tem gente que fala assim, e Deus disse a Abraão, sai da tua tenda. Não, Deus não falou para Abraão sair da tua tenda. A Bíblia fala que Deus colocou ele para fora da tenda. Deus tirou ele da tenda. Aí fala para ele assim, olha agora as estrelas dos céus e a conta se puder. Conta as estrelas dos céus, dá uma contadinha nelas, assim será a tua descendência. Só que tem uma coisa que me chamou a atenção no texto, por isso que eu falo para vocês que eu preciso que vocês cheguem em casa e leiam o texto. Porque o que me chamou a atenção no texto? É porque a hora que Deus está conversando com ele, ele pega e fala, ele tira o Abraão do ambiente que o Abraão estava acostumado, estava dentro da tenda. Ele leva o Abraão para outro ambiente. Aqui eu aprendo outra coisa. Gente, existem lugares que não era para você estar.
Existem lugares que Deus ele não consegue fazer tal coisa, por quê? Porque você está acostumado com o ambiente. Você já acostumou a ser uma pessoa enferma, você já acostumou a ser uma pessoa avarenta, você já acostumou a ser uma pessoa que você discute com tudo, você já acostumou a ser uma pessoa briguenta, você acostumou com a vida que você leva. E nessa hora Deus precisa mudar você. O que ele precisa? Ele precisa tirar você do ambiente que você está e levar para outro ambiente. E ele leva o Abraão, ele tira o Abraão da tenda e leva ele para fora. Aí fala para Abraão: Abraão, olha as estrelas do céu. Mas tem mais uma coisa que me chama a atenção aqui, que me deixou, legal. Por quê? Porque ele vai levar o Abraão para fora, e ele fala para o Abraão: vamos fazer o seguinte, Abraão, vamos fazer um pacto aqui nós dois? Pegue para mim um bezerro, pegue para mim uma pombinha, pegue para mim. Ele fala para o Abraão pegar uns animais. E a Bíblia vai descrever que o Abraão vai pegar os animais. Depois que o Abraão pega os animais, ele fala assim: corta eles ao meio, corta eles no meio. E pega a pedra, coloca uma numa ponta e a outra na outra. Vamos ser sinceros aqui com nós. Você acha que o Abraão demorou quanto tempo para fazer isso? Não pode falar. Vocês acham que ele demorou quanto tempo para ele pegar um animal, cortar um animal no meio e apresentar a Deus? Ninguém arrisca? Tá, eu vou passar cola para vocês, mas não conta para ninguém, fica só entre nós. Eu fiz um estudo. Nos dias de hoje, para fazer o abate do animal, demora assim 12 minutos. Vocês sabiam disso? 12 minutos. Gente, é muito rápido. Para eles fazerem o abate do animal, para eles pegar o animal, matar o animal, cortar o animal no meio, se escola saindo 12 minutos. Mas, isso nos dias de hoje, né, gente? Nos dias antigos já era mais difícil. Só que eu fiz um estudo em cima da arqueologia. Alguém já ouviu falar sobre arqueologia? Arqueologia nada mais é do que as pessoas que estudam épocas, tempos e costume. E segundo a arqueologia, esse povo aqui, o Abraão, eles tinham práticas, eles sabiam como fazer esse tipo de sacrifício. Ou seja, segundo eles, isso aqui demorava de 40 a 50 minutos. Então o Abraão demorou de 40 a 50 minutos para cada animal. Deus pediu 3. Digamos que então ele demorou quantas horas? Vamos dizer que ele pegou 1 hora para arredondar a conta. Se ele pegou 3 animais, então ele demorou 3 horas para preparar os animais. E a Bíblia vai descrever que assim que ele termina de preparar os animais, ele terminou de preparar os animais, colocou sobre a pedra, a Bíblia vai falar que ao pôr do sol caiu nele um profundo. Se ao pôr do sol caiu nele um profundo sono, que horas eram? 6 da tarde. Se era 6 da tarde, quando caiu nele um profundo sono, quando ele terminou de preparar os animais, significa que ele começou a preparar os animais 3 da tarde. Se é 3 da tarde, agora eu quero que você fale para mim, que estrela que ele viu? Que estrela que o Abraão viu? Deus fala assim: Abraão, sai para fora e olha para o céu. Gente, era dia, não era noite. Que estrela que ele viu? Nenhuma. Só que ele sabia que a estrela estava lá. Ele não estava vendo, mas ele sabia. E eu gostaria de falar uma coisa para você aqui, meu irmão, minha irmã. Você pode não estar vendo a sua cura, mas ela está lá. Você não pode estar vendo a restauração do seu casamento, mas ele está lá. Você pode não estar vendo o seu emprego, mas ele está lá. Você não precisa ver, você precisa crer! Dá um glória aí, gente. Você precisa só crer. O Abraão não viu estrela nenhuma, gente. Que estrela que ele viu de dia? Só que ele sabia que ela estava lá. Aqui eu aprendo uma lição muito grande. O Abraão, por mais que ele estava duvidoso, por mais que ele estava lá, mas em nenhum momento ele arredou o pé. Em nenhum momento ele tirou o pé. O problema foi depois. Por quê? Porque depois disso aqui, eu acho interessante isso aqui. Depois disso aqui, ele conta para Sara. E a Sara resolve dar um jeitinho. O que ela faz? Apresenta para ele a Agar. O famoso, eu acho que só Abraão, ele não era brasileiro, né? Mas ele podia ser, porque estava dando um jeitinho brasileiro. Está dando um jeitinho. Já que você quer tanto ter um filho e eu não posso te dar um filho, já que o problema não é seu, já que o problema é meu, vamos fazer o seguinte, eu resolvo. Vai lá, dorme com a minha serva e você tem um filho com ela. Isso era permitido na época? Era. Até aí estava tudo certo. O problema é que não era isso que a promessa falava. Até então, Abraão não cometeu erro nenhum. A gente não pode falar que ele cometeu um erro. Tem gente que fala assim, porque Abraão cometeu um erro. Teoricamente não, porque era permitido na época dele. O problema é que ele está tentando fazer a parte de Deus.
Porque nós aprendemos uma coisa, meu irmão, faz a sua, deixa que a de Deus ele faz. A partir do momento que você fazer a sua parte, pode ficar tranquilo, que a parte de Deus ele faz. O problema é que nós não conseguimos esperar. Lembra o texto lá em Isaías 64? O Deus que trabalha para aquele que nele espera. Você tem conseguido esperar no Senhor? Ou você tem tentado dar o seu jeitinho brasileiro? Você quer fazer a parte de Deus? Você não pode querer fazer a parte de Deus. Deixa que a parte de Deus, Deus faz. Só que aí você tenta empurrar com a barriga. E é nesse momento que o Abraão, ele comete, como eu falei, ele não comete um erro, mas ele desvia. E ele tem um filho, Agar. Ele tem um filho, aí nasce o Ismael. Só que o Ismael não é plano de Deus. O Ismael é fruto da obra, da carne do Abraão. E o que mais me deixa impressionado é o seguinte, é que no capítulo de número 17, diz assim, ó, já se passaram mais alguns anos. Mais 13 para ser exato. Durante 13 anos Deus ficou em silêncio. E no capítulo 17, após 13 anos, diz assim, sendo pois Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e se... Aqui eu começo a entender algumas coisas. Deus ficou um tempo calado. De repente Deus aparece para ele e fala assim, Abraão, anda na minha presença. Por quê? Porque talvez o Abraão já não estava mais andando na presença do Senhor. Talvez o Abraão já estava começando a desviar um pouco. E o Deus aparece para ele novamente, fala, anda na minha presença e ser perfeito. E diz assim, ó, e porei o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis o meu conserto contigo, e serás pai de muitas nações. Alguém lembra como é que começou Gênesis capítulo 12? Gênesis capítulo 12 começa assim. E disse Deus a Abraão, sai agora da tua parentela e farei de ti pai de multidões. Aqui no capítulo 17, Deus fala assim, ó. Essa parte quanto a mim eu acho impressionante. Porque Deus está falando para Abraão? Abraão, no que depender de mim, tá feito. No que depender de mim, tá pronto. Quanto a mim, quanto ao meu conserto, você será. Você vai ser. Agora tem um problema, irmão. Olha o que o Abraão fala para ele. Diz assim, e farei frutificar grandemente de ti, e farei nações, e reis sairão de ti. Versículo 7, estabelecerei meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, e as suas gerações por concerto perpétuo, para ser por ti a tua semente. E darei a ti a tua semente depois de ti, a terra, as tuas peregrinações. Deixa eu pular aqui, eu quero ir lá no versículo de número... Lá no versículo de número 17, eu vou pular tudo isso aqui que está falando o que Deus vai fazer com ele, tal. Aí lá no versículo 17, depois que Deus termina de falar, diz assim, ó. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e fez o quê? O que o Abraão fez, gente? Riu. Depois que Deus veio e falou para ele tudo isso, o Abraão faz o quê? Ri. E diz assim, ó, versículo 17, então caiu sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E considerar Sara na idade de 90 anos? O que o Abraão está tendo aqui, gente? Dúvida. E por que ele está tendo dúvida? Ele está errado em ter dúvida? Não. Ele simplesmente está olhando para a realidade natural dele. Ele simplesmente está olhando para a posição que ele tem. Ele está olhando para ele, e detalhe, a Bíblia não fala que ele riu na cara do Senhor, a Bíblia fala que ele riu e no coração dele falou, ou seja, ele fez igual aquelas pessoas debochadas. Sei. Eu, com 100 anos, vou ser pai? Sara, com 90, vai ser mãe? Tipo, ele não verbalizou, mas ele... Gente... Vamos ser sinceros. Quantos de nós não faz a mesma coisa? A gente não verbaliza, mas a gente pensa, agora já era. O meu tempo acabou. A minha vez passou.
O que tinha que acontecer comigo já. É exatamente isso que o Abraão está falando. Senhor, eu já estou com 100 anos, agora não dá mais, esquece. Aí Deus, é a primeira vez que você vai ouvir citar o nome Isaac. E Deus vai falar para ele assim, Abraão! Eu fico imaginando Deus furioso, gente. Se bem que não dá para a gente imaginar Deus furioso, né? Mas eu fico imaginando assim, Abraão, você vai ser pai, e Sara vai dar à luz, e você vai pôr o nome desse filho Isaac. É a primeira vez que aparece Isaac aqui. Alguém sabe o que significa Isaac, gente? Deus é uma comédia, gente. Alguém sabe o que significa Isaac? Riso. É riso porque nós adaptou, tá? É riso porque nós aqui do Sul adaptamos. Mas a tradução original do hebraico significa risadinha. Deus fala, você vai colocar o nome do seu filho de risadinha. Se riu? Se riu? Então seu filho vai chamar risadinha. Tá? Já que se riu, seu filho vai chamar risadinha. E você vai pôr o nome dele Isaac. E é com o Isaac que eu estabelecerei minha aliança. Só que mesmo assim, o Abraão vindo tudo isso, ele continua duvidando. Por quê? Eu não vou ter mais tempo aqui, pessoal. Por quê? Porque o texto vai continuar dizendo que ele fala bem assim, Senhor, é o Abraão conversando com Deus. Senhor, faça tudo como o Senhor falou. Mas tem o Ismael. Usa o Ismael. O Ismael já tinha nascido, o Ismael estava com 13 anos de idade. Ou seja, o que o Abraão queria era ser pai. Ele já era. Ele já não precisava de mais nada. Aí Deus chega para ele e fala assim, não é com o Ismael que eu quero. Eu quero é com o Isaac. Com o filho da Sara, é com o Isaac que eu quero. Aí ele fala assim, Senhor, mas tem ali o Ismael. Faz tudo que o Senhor falou, eu creio, eu acredito, mas usa o Ismael. Gente, vamos ser sinceros, com nós mesmos, quantos de nós já abriu mão de muita coisa porque você olhou para você e falou que você não tinha capacidade? Quantos de nós, aquela porta já se abriu e você olhou para você e falou assim, não, isso não é para mim, isso é para o irmão tal. O irmão prega melhor que eu, a irmã canta melhor que eu, o irmão toca melhor do que eu. E você resolveu fazer o quê? Olhar para as suas condições e deixou a promessa de Deus de lado. Gente, enquanto você estiver olhando para você, não colocar os seus olhos em Deus, nada vai mudar. Lembra do tema, além do que os olhos podem ver, você tem que começar a enxergar o impossível na sua vida. Você tem que começar a materializar. Por quê? Porque quando você materializa, as coisas acontecem. E detalhe, uma coisa a gente tem que entender, existe um mundo natural e existe um mundo espiritual. As coisas no mundo natural talvez ainda não aconteceu, mas no espiritual já aconteceu. Você só precisa arrancá-lo do espiritual e trazer para o material. E como é que faz isso? Com jejum, com oração, com fé, com determinação. No mundo espiritual já aconteceu. Deus já fez. O que a Bíblia vai falar que Deus já fez por você? A Bíblia fala que Deus, ele enviou o Filho dele para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Está pronto. Lá no mundo espiritual já aconteceu. E tem mais, a Bíblia vai falar que o mundo espiritual, ele é antes do natural. Ou seja, antes que esse mundo que nós vivemos hoje, que nós se apegamos a ele, que nós olhamos tudo isso aqui não existia. O mundo espiritual existia. E tudo já aconteceu lá. Ou seja, a bênção que você precisa, a cura que você precisa, a restauração que você precisa, a mudança que você precisa, já aconteceu no mundo espiritual. Você só não viu ainda. Você só não enxergou ainda. Você só não conseguiu ver. E por que você não conseguiu ver? Porque você está deixando a sua carne prevalecer. A partir do momento que você falar assim, não, eu vou mortificar a minha carne e vou ser vivificado em Cristo, as coisas vão mudar para mim. As coisas vão acontecer. Porque Deus disse que lá já está pronto. Começa a trazer o mundo espiritual para perto de você. Outra coisa, se a gente for falar aqui da sequência, se eu falar para você que nós somos constituídos do quê? De espírito, alma e corpo. Você concorda comigo? Concorda, só que você... Alma e espírito. Só que os estudiosos que estão aqui vamos falar. O que está escrito é o contrário. É espírito, alma e corpo. Por quê? Porque o espírito vem primeiro. Depois a alma. E depois o corpo. Então a parte espiritual ela tem que ser
primeira. Enquanto você não alimentar a sua parte espiritual, o que vai prevalecer é a sua alma. E a sua alma é sentimento. Lembra que eu falei que eu ia falar sobre alma com vocês? A sua alma é sentimento. É aquilo que você sente. É aquilo que você está sentindo. E muitas das vezes você está sentindo coisas que ninguém mais está sentindo. E você acha que aquilo é normal. Não é, gente. É porque você está deixando a sua alma falar contigo. Lembra lá do Salmo lá? O salmista Davi falando assim, aquieta-te minha alma, cala-te minha alma. O que ele está falando? Ele está falando para ele mesmo. Por que você está abatido? Por que você está abatido? Não é para você estar abatido não, minha alma. Aquieta-te dentro de mim. Por quê? Porque ele está ordenando o espírito dele se fortalecer. Porque depois que você deixa a sua alma dominar você, o teu corpo, meu irmão, ele vai falar que a carne é fraca. Se você deixar a tua alma dominar você, a tua carne ela nunca vai vencer. Você vai começar a fazer coisas que, como diz o ditado, até Deus duvida. Por quê? Porque você deixou a sua alma dominar você. É o seu espírito. As coisas acontecem no mundo espiritual. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Não precisa me responder. Mas quanto tempo você passa alimentando a sua vida espiritual? Quanto tempo você... A palavra não é gasta, mas vamos usar esse termo. Quanto tempo você gasta na presença de Deus? Alimentando o espírito. Sabe o que diz lá em Mateus 6,33? Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão. Só que você está preocupado com as demais coisas, você não está preocupado com o mundo espiritual. E Deus está falando para alguém nessa noite aqui, estou com saudade da sua oração, estou com saudade do seu jejum, eu estou com saudade de quando você me procurava e a lágrima rolava, eu estou com saudade quando você entrava naquele aposento, dobrava seus joelhos e você não se importava com a hora, você ficava horas, parecia que você ficou minutos, mas você ficou horas. Por quê? Por quê? Por que que o mundo espiritual já não é mais coisa interessante para você? É porque os teus olhos não podem ver. Os teus olhos não conseguem contemplar o mundo espiritual. Mas você só precisa saber de uma coisa. Está lá. Está lá. Tudo que você precisa está lá. Você só precisa trazer de lá para cá. E como é que eu trago, irmão? Você traz na base da força. A Bíblia vai falar que o reino dos céus é conquistado na força. Você precisa resistir. A Bíblia fala, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Se você começar a resistir ao pecado, se você começar a resistir às coisas, você pode ter certeza que a sua vida espiritual ela aumenta. É força. Como que resiste? Na força. Não quero, não vou, não faço. Só que muitas das vezes a gente esmorece. E por que a gente esmorece? Porque a gente deixa a nossa alma dominar a gente. Aí você fala assim, é que eu não consigo. Não é que você não consegue, é que a sua alma está prevalecendo sobre o seu espírito. A partir do momento que você priorizar a sua vida espiritual, as coisas que você acha que você não consegue vencer, você consegue. Talvez você fale assim, hoje eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de adulterar, eu não consigo parar de ver pornografia. Você só não consegue porque você ainda não resistiu. Você só não consegue porque ainda você está priorizando as coisas da sua carne. A hora que você começar a priorizar as coisas de Deus, você vai ver se isso muda ou não muda. Depois você vem aqui e me cobra. Pode me cobrar depois. Priorizei a vida espiritual e nada mudou. Pode me cobrar, porque eu sei do que eu estou falando. A partir do momento que você colocar os teus olhos naquilo que você não vê, você vai ver muita coisa mudar. É até interessante a gente falar assim, né? A partir do momento que você coloca as coisas onde você não vê, você vai ver as coisas mudar. É interessante, mas é isso realmente. Por quê? Porque isso é fé. Você precisa entender o que Deus fez por você e o que você é em Cristo Jesus. Você já parou para pensar o que você é em Cristo Jesus? Você já parou para pensar o que Deus fez por você? Começa a analisar. O pastor começou aqui falando sobre o céu, gente. Ele começou falando sobre o céu aqui. Se eu cantar aqui uma canção bem interessante para vocês, que da Voz é Verdade, agora me fugiu lá, que fala assim, além do rio. Canta, igreja, canta, canta. As nuvens. Eu não sei cantar, gente, canta aí. Ali. Oh, aleluia, ali tudo é paz. Morte e choro. Canta, canta, nunca mais. Amém. Presta atenção nisso. No mundo espiritual, morte e choro não existe. No mundo espiritual não existe tristeza. No mundo espiritual não existe dor.
No mundo espiritual não existe nada disso. Você só precisa viver nesse mundo. A hora que você viver no mundo espiritual, as coisas mudam aqui. Oh, aleluia. Oh, glória. Para mim terminar, gente, eu preparei uma listinha. É pequenininha, gente. Eu prometo para vocês que até 11h30 eu termino. Eu vou começar a pregar agora. Foi só uma introdução. Amém, irmão? Só uma introdução. Eu vou começar a pregar agora. Uma listinha de coisas que estão na Bíblia que falam a seu respeito. Eu vou ler na minha pessoa, mas eu gostaria que você imaginasse na sua pessoa. E eu termino aqui e nós vamos colocar de pé e vamos orar a Deus. O que a Bíblia diz que eu sou? Eu sou uma nova criatura. Sou criado em Jesus Cristo e uma nova criatura. Outra coisa, isso aqui está tudo na Bíblia, tá? Depois, se tiver curiosidade, você procura lá. Mas são todos versículos bíblicos. O que a Bíblia diz a seu respeito? Vamos lá. Eu sou uma nova criatura, sou criado em Jesus Cristo e revivado, sou filho de Deus, sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, sou rei e sacerdote, sou justiça de Deus em Cristo, sou cabeça e não cauda, estou por cima e não por baixo, sou santificado em Cristo, sou mais que vencedor, sou o sal da terra e a luz deste mundo, sou geração eleita, sacerdócio real, sou morada de Deus, propriedade exclusiva de Deus, sou forte porque Deus é a minha força. Sou forte porque Deus habita em mim. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Sou amado de Deus. Sou perdoado. Sou livre de todo pecado. Sou livre. Sou curado pelas pisaduras de Jesus Cristo. Sou guardado pelos anjos. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Se coloca de pé, igreja, e começa a dar o glória ao Senhor nessa hora. Oh, meu Deus, o Senhor diz que nós somos curados em Ti, Senhor. E é nessa hora que nós começamos, igreja. É hora de você orar agora. É hora de você buscar a presença do Senhor. A Bíblia fala que você é curado, então você é curado. A Bíblia fala que você é liberto, então você é liberto. A presença do Senhor está sobre a sua vida nessa noite. Oh, aleluia, Senhor. Maravilhoso és Tu, Senhor. Digno é o Senhor de toda honra, de toda glória. Meu Deus, começa a passar com Teu poder agora. Meu Deus, traz mais um pouquinho do mundo espiritual ao nosso meio agora. Traz mais um pouquinho, ó Deus, dessa glória agora sobre a vida dessa pessoa. Traz mais um pouquinho agora, meu Deus, da Tua presença sobre a vida dela agora. Porque, ó Deus, nós começamos a profetizar agora. Começamos a profetizar vida. Começamos a profetizar prosperidade. Começamos a profetizar curas. Começamos a profetizar libertações. Oh, meu Deus, porque tudo isso já aconteceu no mundo espiritual. E nós adentramos agora, Senhor, e entramos numa guerra, Deus, contra a nossa carne. Entramos numa guerra agora, Deus, contra a nossa alma. Porque te abate, ó minha alma, não é para se abater, não. Nós entramos nessa guerra agora e colocamos tudo por terra agora. Cai por terra agora toda enfermidade. Cai por terra agora todo pecado. Cai por terra agora toda avareza. Tudo aquilo que é contrário à presença de Deus cai por terra nessa hora. Oh, Espírito Santo, começa a envolver a tua igreja agora. Começa a envolver esse irmão. Começa a envolver essa irmã. Oh, meu Deus, onde tiver um crente aqui agora, pega ele, Jesus. Pega ele agora. Aonde tiver, ó Deus, uma irmã de oração, pega ela agora. Oh, meu Deus, e vai. Oi, cantarabala, suri, canterebalai. Alassuri, canterebala, shuri, canterebalai. Vai dando glória, igreja. Vai dando glória. Vai dando glória. Vai deixando a presença de Deus cair sobre a sua vida. Oh, é hora de você trazer do mundo espiritual a sua bênção, aquilo que você ainda não viu. É hora de você trazer para a realidade. Traz do mundo espiritual para a realidade agora a cura do seu filho, a libertação do seu filho. Traz para o mundo real. Fala, meu filho é liberto em nome de Jesus Cristo. Declara, meu marido é liberto em nome de Jesus Cristo. Declara, eu sou liberto em nome de Jesus Cristo. Começa a trazer agora para o mundo espiritual. Começa a trazer agora a presença de Deus sobre a sua vida agora. E vai orando. Ori cantere bala suri cantere balai. Ori cantere shui alabala cantere suri cantere balai. Batiza, Senhor. Batiza com o Espírito Santo agora. Faz esse irmão, essa irmã sentir o fogo de
Deus, faz eles sentir o que eu estou sentindo, Senhor. Faz eles ver o que eu estou vendo, Senhor. Oh, Espírito Santo. Digno, digno, digno é o Senhor de toda honra. Digno é o Senhor de toda glória. Meu Deus, que a tua presença comece a recair sobre a vida de cada um deles. E que eles comecem a trazer à existência, Deus, aquilo que no mundo espiritual já aconteceu. Esse casamento já aconteceu no mundo espiritual, ele só precisa vir para o real. Essa cura já aconteceu no mundo espiritual, ela só precisa vir para o mundo real. Oh meu Deus, essa libertação já aconteceu no mundo espiritual, ela só precisa vir para o mundo real. Ajuda eles, Senhor. Ajuda eles a colocar a sua fé em Ti, a depositar a esperança em Ti. Porque como está escrito, nunca se ouviu falar, nem se viu de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Aqui existem, Senhor, irmãos e irmãs que estão esperando no Senhor. Então que a partir de hoje, como o Senhor deu um tempo determinado a Abraão, o Senhor disse, a cabo de um ano, Abraão, em cabo de um ano, Sara dará a luz a Isaac. Oh meu Deus, que a partir de hoje, essa pessoa ela comece a ver as coisas se concretizarem na vida dela. Assim eu declaro para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Gente, Deus me incomodou aqui para falar algo aqui. Talvez alguém precise ouvir isso. Não estava na pregação. Mas a Bíblia fala que um dia Deus levou Ezequiel para um vale. E esse vale era como? De ossos? Não, eram ossos sequíssimos. Ou seja, eles eram mais que secos. Ele leva o Ezequiel lá e fala para o Ezequiel, Ezequiel, poderão esses ossos reviver? Gente, pode um osso seco reviver? Não pode. E o Ezequiel pega e fala para Deus, Deus, o Senhor sabe todas as coisas. O Ezequiel não quis verbalizar que eles não podiam viver. E como eu falei, talvez alguém precise ouvir isso. Para de verbalizar coisas ruins na sua vida. Não verbaliza que o seu filho é uma praga. Não verbaliza que o seu marido é um demônio. Não verbaliza que a sua esposa é uma jararaca. Para de verbalizar coisas ruins. Para. Começa a verbalizar coisas boas. Aí Deus vai falar e sabe o que é interessante? É que Deus fala para Ezequiel, profetiza, Ezequiel. Vamos lá, Deus profetizou? Não. Quem que profetizou? O Ezequiel. Ele só falou para Ezequiel, profetiza, Ezequiel. O Ezequiel profetizou. O que a Bíblia vai falar, gente? A Bíblia vai falar que o osso começou a juntar com cada... Vamos lá, o Ezequiel tinha um mapa de esqueleto na mão dele. Vou pegar aqui, esse braço vai com esse aqui, esse braço vai com esse aqui, a coluna vai aqui. O Ezequiel tinha? Não. Se o Ezequiel fosse fazer isso, imagine quanto tempo ia demorar. Gente, o tempo não é seu. O tempo é de Deus. Deixa Deus trabalhar no tempo dele. Deixa Deus fazer as coisas no tempo dele. E para de pôr a mão. Deixa que Deus faz. Amém? O Ezequiel só profetizou. Gente, só profetiza, mais nada. Amém? Gente, quero agradecer aqui a todos de coração. Agradecer ao Grupo Triunfal que fez um lindo louvor. A equipe do Vocal Majestade que trabalhou forte. Quero agradecer grandiosamente. E quero pedir perdão para vocês por causa do tempo. Amém? Glórias a Deus. Quantos estão gratos a Deus pela palavra que ouvimos? Que Deus possa continuar abençoando o nosso irmão Emerson em suas mãos. Ele já agradeceu, mas eu quero agradecer mais uma vez, né? Quero agradecer todo o grupo Triunfal, né? Na pessoa do Dinei, é isso? Dinei e também juntamente com o presbítero Giovanni. Os dois estão representando o ministério ali e todos os irmãos que aqui estão. Todos. Não sei se tem criança, mas desde a criança até o mais experiente. Que Deus abençoe vocês de uma forma muito especial. Ah, a gente não tem como pagar. Mas se eu tivesse, eu ia dar um bom dinheiro para vocês, tá bom? Mas como não tem dinheiro, nós vamos